noite a todos. Boa noite. Que possa o amor de Jesus abraçar a cada um de nós nessa noite festiva. Quando aqui estávamos chegando, as vibrações que emanavam de acolhimento no olhar de cada um, no carinho, sentimos como se Jesus dissesse assim: tá vendo, meu filho? Tá vendo? O amor existe. E ele é do tamanho do universo. Mas em cada um, ele é do tamanho que cada um consegue vibrar esse amor. E a força desse amor, ela é tão imensa que a hora que nós começamos a vibrar aqui as palavras, o coração quer chorar. Porque ele quer chorar de sentir a energia, sentir a vibração desse amor, porque quando nós nos permitimos conectar com a nossa essência, que é amor, nós fazemos uma conexão direta com ele. Nossos códigos morais fazem uma conexão com os códigos de Jesus. E nós sentimos Jesus vibrar, às vezes sem codificar, mas sentimos. Porque a nossa ligação com o Mestre é direta, não tem intermediários. Tem apoio dos benfeitores espirituais. Mas nós não temos intermediários com Jesus. É nós diretamente com Ele. E quando nós nos permitimos entrar nessa faixa de amor, Ele fala direto ao coração. E esse meio de medir a vida e de mencionar a nossa relação com a vida, com as pessoas, ele torna tudo leve e suave, como o convite de Jesus. Às vezes a gente pensa como que Jesus promete um jugo leve, um fardo leve e um jugo suave. Eu troquei tudo agora aqui. Um fardo leve e um jugo suave. Mas o fardo suave também é leve, né? Como que ele promete isso? Porque é possível vivenciar. É possível, aqui e agora, vivenciar um fardo leve. Como diz a música do nosso querido Afro, o teu olhar me traz tanta paz, só ele é capaz de me dar direção. A tua voz desata os nós que trago no meu coração. E eu viajo pelo tempo, volto lá em Genezaré, seus cabelos pelo vento, teu olhar feito de fé. E eu ali na praia, esperando, no meio da multidão. E ele diz para nós: bem-aventurado, vós sois o sal da terra. Nós somos o tempero da nossa própria vida na vida do outro, na vida das pessoas, dos animais, da natureza. Nós somos o tempero conforme nós temperamos a nossa intimidade. E aí, certamente, o fardo se torna mais leve e o jugo suave. E numa noite de festa, aonde o homenageado deve ser sempre o mestre de todos nós, que é o mestre da coletividade, o júbilo é de sermos fiéis aos esforços de nos tornar melhores, de domar as más inclinações, como está
o convite no Evangelho, segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende em domar as suas más inclinações. Então, para ter um fardo leve, não é necessário ser perfeito. Não é necessário já ser o espírito superior, sem defeito. Mas é importante a entrega à vida, às leis, a se entregar a Deus, confiar que Deus é Deus, então Ele sabe o que está fazendo. Quando a gente não confia em Deus, aí começa uma carga mais pesada. Quando a gente confia em Deus, aí sabe que tudo tem um motivo de ser e vamos nos permitir a entrega a seu convite, aos seus convites, através das experiências que chegam na vida de cada um de nós. Então a festa é a festa da transformação, da ressignificação, de dissolver as nossas dúvidas. Porque quando nós duvidamos de algo, quando nós temos alguma questão que não compreendemos, deixe. Se você não compreende, deixe. Deixe que Deus compreende. Ele sabe. Ele é Deus. Ele sabe. E na hora que você tiver condições, vai chegar as respostas daquilo que você não tem. A resposta agora. Então, o tema da noite, vocês lembram o tema da noite? Amai como amar os inimigos. Como amar os inimigos. É bem fácil, acho que a gente pode mudar o tema, né? Esse não precisa, né? Nós preparamos assim, para refletir com vocês. O inimigo interno, o inimigo íntimo e depois o inimigo próximo. Tá bom? Vamos por aí. O inimigo interno. Quem é o inimigo interno? Quem é? O orgulho? Sim? Ou é o amor? O orgulho. O orgulho é o inimigo interno. E que às vezes nós o alimentamos. Nós alimentamos o inimigo interno, nos permitindo ficar perturbados por aquilo que não nos pertence, que é as circunstâncias, a opinião dos outros, as coisas que acontecem no mundo que não é o mundo íntimo. É quando nós entramos numa prepotência de querer controlar o que está fora e vamos vivendo a vida dos outros. Porque o inimigo interno, ele cega as oportunidades da vivência do amor. É o orgulho e o egoísmo, a chaga da humanidade, já nos trazia os espíritos superiores por Allan Kardec. Então, o inimigo interno é quando nós nos colocamos numa condição de querer ditar as regras do mundo, ditar as regras de como devem ser as coisas, e deixamos de viver a nossa vida.
deixamos de dar o tom da identidade do espírito imortal para acreditar que a minha identidade é do espírito encarnado. Que a minha identidade é o meu nome, a minha profissão, que a minha identidade é o que eu estou posicionado na sociedade, como que eu sou visto pelas pessoas, não é? Eu confundo a identidade da persona com a identidade real do espírito imortal. É tanto que a gente se apresenta assim. Esse aqui é o fulano, ele é médico, como se ele fosse médico. Alguém é médico? Hã? Está. Nem está. É uma profissão, é uma habilidade. Esse aqui é o Leonel, psicólogo. Ele é psicólogo? Está psicólogo. Ele está psicólogo? Ou a psicologia é a sua profissão, a sua habilidade? Leonel é um espírito imortal? Sim ou não? Sim. Claro que não, gente. O espírito imortal está com esse nome agora, de Leonel. Não é? Veja, é uma pegadinha que eu fiz, mas é para a gente entender que nós nos conectamos com isso. Antigamente, nas obras espíritas, estava escrito assim, o Espírito de Emmanuel. Hoje não, hoje já vem o Espírito Emmanuel. Não é? Emmanuel é o nome que ele usa. Não é? Mas já foi Públio Lentulus, não é? Já foi o Nestório, o escravo, 50 anos depois. Não é verdade? Então o espírito imortal está vivendo uma persona, um nome, uma profissão, uma família. Ele está mergulhado numa experiência, numa escola, num planeta que vai existir por bilhões de anos, mas um dia não vai existir mais. Porque a única coisa no universo que nunca deixa de existir é o quê? O Espírito que Deus criou. O resto se transforma e vai. Os planetas que Jesus viveu a sua jornada não existem mais. Não na encarnação aqui, quando ele foi evoluindo. Não existem mais. Bilhões, trilhões de anos passados. Então o inimigo interno é essa inversão de valores, aonde eu começo a acreditar que eu sou aquilo que eu estou, e não sou o que eu sou. Eu sou amor, não sou o que eu estou. Eu não sou ainda alguns hábitos que eu tenho. Esses hábitos, eles estão ainda no meu comportamento, mas eu não sou isso. Eu sou a essência, a imagem e semelhança de Deus. Eu sou o que sou, não o que eu estou. Eu não sou um hábito infeliz que eu quero erradicar, ainda não estou conseguindo, estou fazendo esforço, estou dando trabalho para mim mesmo. Eu não sou isso. E se eu não sou isso, o outro também não é o que você está vendo nele. Ele não é seu hábito infeliz, ele não é o jeito que ele veste a roupa, ele não é o que ele escolheu para viver, a profissão, ele não é isso. A identidade nossa, é certo que ela não está na plenitude. O que significa que cada filho de Deus, quando é criado simples e ignorante, e Deus lhe dá a missão, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, lhe dá a missão de chegar à plenitude, ele vai criar a sua identidade plena aqui. Então, daqui até aqui, ele está desenvolvendo a sua própria identidade. O espírito ele vai evoluindo e vai ganhando
as condições da unidade que ele é, do único que ele é, do Espírito que não tem outro igual. E quando ele chega à plenitude, ele é a vivência plena das virtudes. Correto? Correto? Só que mesmo quando ele está na plenitude, a virtude dele não é igual à virtude do outro. É semelhante. Basta buscar lá no livro Eu, Espírito Imortal, o Honório traz exatamente isso. A virtude, se ela fosse igual, não existiria um Espírito único. Então, o Espírito que chega ao grau de pureza de Jesus, não é igual a Jesus. Jesus tem a sua identidade como Espírito, e o outro Espírito também. E mais, o Espírito que tem trilhões de anos-luz a mais, foi criado há mais tempo que Jesus, tem mais experiência que Jesus. Mas os dois já estão na plenitude, já não tem ego, já não tem orgulho, não tem o egoísmo. Então, o inimigo interno é esse hábito nosso de deixar de viver os nossos próprios pensamentos. Como afirma Leon Denis no livro O Problema do Ser e do Destino e da Dor, capítulo 24, sobre o pensamento e a reforma, disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Ele diz, naquela época, que nós estávamos muito adormecidos para a leitura do que tem valor. Claro que ele não falou de Instagram, de Facebook, porque não tinha, mas ele falava dos jornais da época. Ele falou, e ele vem trazendo todo um contexto de que às vezes a maioria de nós estamos vivendo o pensamento dos outros. O pensamento do que está fora, do que alguém falou, do que alguém disse, do que alguém pensou, do que alguém manifestou, e a gente ocupa o tempo com alguém. Alguém que você viu na rede social, que viu no jornal, que viu na televisão, e a sua vida, e o seu pensamento. Para o seu pensamento manifestar, ele precisa de quê? De quietude. Ele necessita de tempo para você se ver. E se ver não é ver os hábitos, é sentir a sua própria essência, sentir a sua intuição, conectar com os benfeitores, com o seu anjo da guarda e emanar de você o seu próprio pensamento, aquele que você já consegue manifestar de virtudes. É a sua consciência iluminando a sua ambiência interna para ir dissolvendo o orgulho, o egoísmo, os vícios, as desvirtudes. Leon Denis convida a impregnarmos o nosso perispírito das energias que expulsam os maus hábitos. Impregnar o nosso perispírito das energias que construam um ser que manifesta o amor. Quando nós ocupamos o nosso pensamento com o que é virtuoso, com o que é valoroso, nós vamos impregnando o nosso perispírito, que é o corpo etéreo, que vai construindo um novo ser, que é o corpo que vai plasmar o próximo corpo físico da próxima encarnação. Então, quando o meu hábito é de pensar nas virtudes, pensar nos valores, quando eu ocupo meu tempo para meditar numa leitura reflexiva, quando eu ocupo o meu tempo, como na mensagem inicial, né, Sueli? Não é isso? Quando eu ocupo meu tempo com aquilo que preenche os valores da alma, eu estou construindo um novo ser. A mente, que é esse instrumento do Espírito, deve estar a serviço do Espírito, mas infelizmente ela fica nessas expressões da vida fora e nós vivemos a vida dos outros.
Experimente observar o seu dia. Já levanta, se tem um pouquinho de raiva de alguém, a primeira pessoa que chega é alguém. Então já tem mais importância do que você e sua família. E se a raiva é um pouquinho maior, ele passa o dia pensando nele. Não é? E vai observando. Daqui a um pouco está vendo o jornal, daqui a um pouco está vendo outra notícia. Aí a sua vida fica para quê? Para quem? De quem é a sua vida? Dos outros. Porque você está vivendo a vida lá, de quem está dizendo tal coisa, de quem está fazendo tal situação. Leon Denis é bem claro. Tempo para você. Para esvaziar a mente. Ficar ali quieto, observando, sentindo a respiração, observando como que você está, de onde você está vindo, para onde você está indo, qual o progresso que você fez esse ano, nessa encarnação. E conforme eu vou desenvolvendo a minha capacidade de me tornar amigo de mim mesmo, é assim que eu vou relacionar com o mundo. Porque eu me sinto mais belo. Eu vejo o mundo com um olhar mais belo. Eu não vejo o mundo uma podridão. Porque se o mundo fosse uma podridão, não existiria lei de harmonia. Mas como assim? Não existe nada que perturbe a lei de harmonia. Até essas incoerências que acontecem, elas estão colaborando para a lei de harmonia. Quando há um inimigo de verdade que te ataca, que te calunia, ele está sendo um instrumento para o quê? Para educar a sua persistência. Foi isso que nós vimos hoje, né? Para a educação da sua persistência. Porque se você persiste, ele entra para testar. Vamos ver como está a sua persistência no bem, no amor, na paz íntima. Educador da sua persistência. Sem eles, nós iríamos, diz a benfeitora numa mensagem, sem eles, nós estacionaríamos ou iríamos muito lentos para a evolução. Então, é da lei de cooperação, é da lei de harmonia. Nós temos experimentos na vida. E aí, esse inimigo interno é esse orgulho, essa cegueira, que não me permite enxergar o mundo além da razão. Porque a razão, ela sempre tem razão, não tem? Se estiver maquiada com orgulho, aí pronto. Aí a cegueira é grande. Porque na razão, eu justifico as atitudes do ego e do orgulho. A razão, eu tenho ou não tenho razão? Então eu posso fazer isso, porque ele fez isso, fez aquilo. Eu tenho ou não tenho razão? Se eu coloco o amor, aí eu tenho razão, mas eu quero amar. O problema dele? Dele. Eu quero amar. Então a dimensão é o amor, sempre é o amor, que dissolve todas as dúvidas, todas as angústias. O amor é esse bálsamo poderoso. Inimigo interno, não devemos cultivar. Devemos escolher ter o autodomínio para a vivência da autonomia virtuosa. Quando nós escolhemos viver a nossa vida, nós não vamos ser indiferentes com a dor do próximo, mas também não vamos querer viver as opiniões do próximo. Vamos viver a nossa vida. E como nós vamos nos construindo um ser mais belo, mais harmônico, mais suave, como nós vamos nos sentindo mais amorosos, as questões que vão chegando não fazem nem cócegas.
Porque a minha resposta àquilo que chega é amorosa. Porque o meu governo interno é do amor. Se eu estou governando a minha vida pelo amor, pelas virtudes, se eu estou vivenciando as virtudes, a governança interna é do amor. Se eu passo o dia atribulado com as coisas dos outros, como é que eu vou ter paciência quando eu chego em casa? Eu vou abafar a paciência. Mas se eu estou conectado com a minha essência, se eu estou conectado com o que eu sou de verdade, eu vou vibrar uma governança interna, a minha vida vai ser governada pelo amor, não pelo desamor. E aí se o Leonel chega e fala alguma coisa que eu não gosto, o que aconteceu? Quando ele fala alguma coisa que eu não gosto, o que aconteceu? Foi o que ele falou ou foi eu que ainda estou vivendo, não gosto que os outros falem assim comigo? Foi o que ele falou ou foi o que eu estou vivenciando aqui dentro? Mas se ele fala alguma coisa e eu não me incomodo no sentido de ficar perturbado e tenho um movimento de compreensão, de compaixão, eu estou governando a minha vida e eu não tenho mais inimigo interno, eu tenho amigo interno. E o amigo interno, que é o amor, é que vai falar: puxa, a vida, Leonel está triste, como que está infeliz falando uma coisa dessa? É brincadeira, viu, Leonel? Não é como que fala uma coisa dessa, que tristeza. Vou orar por ele, vou colocar ele na minha lista. Minha lista está meio grande, mas eu vou colocar ele na minha lista de orações diárias, né? Foi? Saulo, mas nessa fala que você fez aí, só que a gente pode até trabalhar isso na gente. Só que se a gente convive com uma pessoa que sempre ataca a gente em palavras, porque eu levo a frase assim essa semana, até isso mesmo que você está falando. A gente não precisa ser conivente com as atitudes de algum companheiro nosso, seja no trabalho, seja fora do trabalho. Mas eu perdoo, mas eu não convivo com essa pessoa, porque às vezes essa pessoa está falando sempre alguma coisa que está de um lado negativo, de um lado pessimista. Às vezes eu me sinto egoísta em me afastar em certas situações, mas eu me afasto. Então assim, eu sei que pode ser um pouco de orgulho, eu ainda tenho orgulho, tá me machucando, mas como é que eu vou ficar permanecendo num ambiente que sempre me machuca e você conversa com a pessoa, olha, é legal essa fala, da forma que fez um julgamento, aí eu peço perdão, Deus me perdoa, mas eu não vou ser conivente com essa situação, aí eu me retiro. Okay. Porque às vezes aquela pessoa que está ali, por mais que ela não tenha o conhecimento que você tem, por mais que você tenha que explicar que não é legal aquela fala, ela não quer mudar. Como é que você vai conviver num ambiente que sempre a pessoa quer te colocar para baixo? Eu não consigo, eu ainda não estou preparada, eu não vou mentir. Eu falo, Deus me perdoa, mas eu perdoo, só que eu não convivo. Porque eu sei que eu estou machucada, eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que eu estou aqui para me evoluir, mas tem certos ambientes que não dá para conviver. E quando a gente começa a estudar muito nossa reforma íntima, autoconhecimento, a gente começa a perceber a fala das pessoas. Então eu falo assim, eu até falei para minha amiga, vou fazer psicologia aí para ajudar o pessoal, né, brincando. Mas as pessoas estão machucadas e estão machucando outras. Ok. Vamos então pensar juntos dentro da didática que nós trouxemos aqui hoje. Nós falamos que iríamos trabalhar o inimigo interno, o inimigo íntimo e o inimigo próximo, né? Então agora mesmo vamos chegar no inimigo íntimo. E aí nós falamos sobre o que você trouxe, tá? Então vejam, essa primeira relação é a relação minha comigo. É como eu me relaciono, como eu me alimento, é como eu traduzo as minhas limitações, é como eu me acolho, como eu trabalho a virtude de aprendiz para não ter nem culpa, nem desculpa, não é? Nem culpa, nem desculpa, esforço de ser melhor. Então, no meu nível, eu vou construindo um ser melhor, e aí eu vou compreendendo o limite das minhas forças. E se tem um ponto que eu sou vulnerável,
eu vou devagar ali eu não vou chegar tão perto, porque eu não me sinto em condições de me relacionar numa situação tão grave, né? Então, o inimigo interno está sendo convidado para ter o amigo interno, que é uma relação de auto-amor, a partir do autoconhecimento e viver a própria vida, as virtudes. A vivência das virtudes. Quando alguém me ataca, eu posso ficar ofendido ou ter compaixão. Não é isso? Quando o soldado bateu no rosto de Jesus, Jesus não ficou ofendido, mas não foi conivente com o mal e deixou uma pergunta consciencial na consciência do soldado. E disse ao soldado: se o que eu digo é de público, e se o que eu digo fosse mentira, poderias me bater. Mas se o que eu digo é verdade, por que me bates? Veja, ele deixou uma pergunta consciencial para um espírito que ele ama. Porque Jesus é o amor. Então a governança interna dele é puro amor. Jesus já não tem mais ego. Então ele não fica angustiado, ele não fica ansioso, ele não fica com raiva, ele não fica com esses sentimentos. Ele tem compreensão, compaixão. Não é verdade? Então ele teve compaixão. Ele não foi conivente com o soldado que lhe bateu no rosto. Então, aí eu sempre até comento com uma amiga assim, sempre que uma pessoa te dá uma casa, você mostra outra. Eu levo isso. Só que tem situações do dia a dia que a pessoa vai aumentando aquilo ali. Aí a gente tem que ter compaixão. Eu falo, ainda brinca, minha amiga. Sou muito doutrinada para não falar nada nesse momento. Eu respiro e não falo, porque eu não quero ser a ofensora. Prefiro que não... Nós vamos chegar lá, vamos chegar lá. Calma aí. Paciência. Então, vamos lá. Então, o inimigo interno está tudo compreendido para vocês? Para nós todos? Claro que nós devemos continuar estudando sobre o inimigo interno, o amigo interno, porque esse é um estudo que leva alguns milênios para a gente aprender. Eu gostaria de pedir para vocês que a gente, ao final, se a gente tiver algumas perguntas, aí a gente pode fazer para o Saulo. Por enquanto ele vai fazer o pronunciamento dele e ao final a gente faz as perguntas, as dúvidas que tiverem, tá bem? Obrigada, gente. Então, vamos lá. Agora vamos para o inimigo íntimo. O que é o inimigo íntimo? Esse é o nome que nós trouxemos aqui, tá? É para dizer que o inimigo íntimo é aquele que é da nossa intimidade, da nossa convivência, da nossa vivência. É uma relação de casal, é uma relação de pais e filhos, filhos e pais e avós. Aí nós trouxemos esse nome de inimigo íntimo. Por que existe o inimigo íntimo? Porque às vezes o inimigo interno, tudo agora vem do inimigo interno, tá? Ele está relacionando com o outro conforme ele está relacionando com ele. Olha o X da questão. Porque se ele estiver relacionando consigo de forma amorosa, compreensiva, se ele olhar para si e falar, hoje eu errei naquele episódio, mas eu sou um aprendiz e eu vou reparar, e eu vou aprender. E aquilo me ensinou várias coisas, então eu não vou para a culpa, e nem para desculpa, cruzar os braços e não aprender com a situação. Então, se eu estou me relacionando assim, é assim que eu vejo o outro. É assim que eu vejo o outro. E é assim que eu vou vivenciar a experiência com o outro. Mas às vezes nós temos um inimigo íntimo, porque nós lidamos com o cônjuge atacando, mostrando os defeitos dele, porque a gente está olhando para os próprios defeitos. Às vezes a gente fica focado no comportamento do outro, às vezes a gente fica focado na forma do outro pensar e queremos modificar a forma do outro
pensar, fazer, relacionar. Alguém aqui nasceu para evoluir o outro? Nós nascemos para evoluir qual espírito? Transformar o inimigo em amigo. Então eu vou contar uma história de um amigo que aconteceu há pouco tempo. É no Mato Grosso que aconteceu isso. É uma pessoa do bem, casado, 2 filhos. Ele teve muita dificuldade de entender o comportamento do seu filho mais velho. Porque o filho mais velho, ali na pré-adolescência, adolescência, começou a ter alguns comportamentos diferentes, assim, de rebeldia. Foi muito trabalhoso, ele tentou de tudo, levou nos terapeutas, fez de tudo. E o rapaz, ele começou a ter uns comportamentos de fazer algumas coisas no seu corpo físico. Ele colocou na orelha uns negócios desse tamanho, assim, sabe, assim. Ficou aquela coisa bem diferente. Para nós que temos o enquadramento do que é certo ou errado, realmente é chocante, assim, às vezes, né? Na nossa sociedade, nosso estilo de viver. Então ele ficou muito com dificuldade com isso. E a relação de um pai com um filho é uma relação muito profunda, não é verdade? Há um amor ali muito grande, mas o inimigo interno faz que a gente cobre do outro uma relação, um comportamento. Vocês acreditam que o filho ele deve honrar pai e mãe? Está no Evangelho? Tá? Mas honrar pai e mãe é cuidar de pai e mãe quando pai e mãe precisar. É respeitar pai e mãe naquilo que deve ser respeitado. Mas o filho ele tem seu próprio jeito de ser. Ele é um espírito que está passando da ignorância para a plenitude. Então ele está manifestando suas questões a serem tratadas, curadas, tratadas. Quando o filho dele fazia isso, o filho não queria agredir o pai. Mas nós temos uma cultura que vem de antigamente, que era uma ideia assim, de que o filho tinha que fazer tudo para agradar os pais. Vocês lembram que até poucos anos atrás, se uma filha engravidasse, ela era expulsa de casa? Porque o que a filha tinha feito? Um mal para os pais. Como se ela não tivesse vida, como se ela não tivesse um corpo, como se aquilo não fosse algo que precisasse de carinho, de cuidar. Hoje ela é acolhida, né? Mas há pouco tempo atrás, quase todas eram expulsas de casa. Como se a filha tivesse de ter um comportamento só para agradar os pais. Mas não é assim. Honrar pai e mãe não é mudar a sua característica, porque aí seria eu me arrebentar do que eu sou, de como eu estou desenvolvendo para fazer a vida deles, é viver a vida dos pais. Mas acontece que no auge dos seus 50 e poucos anos, ele veio a falecer. E a família ficou ali, 2 filhos e a esposa, numa situação um pouco frágil. Quem é que está sendo o esteio da família? Aquele menino desajeitado, com aquela orelha daquele jeito, está cuidando. Chegou o momento da responsabilidade, ele assumiu. É uma alegria ver, naquela dor, realça ali as virtudes do menino. Do espírito imortal. O espírito, ele é amor. Está tendo atitudes nesse mundo conturbado, nas suas próprias situações, nos seus inimigos internos e amigos internos. Então é uma experiência magnífica de ver que hoje, nós tivemos inclusive recentemente com a família, ao olhar o olhar dele, a gente vê que é um menino do bem. Na hora que ele foi convidado pela vida, ele hoje é aquele
aquele relacional. Inclusive o mais novo é que está dando um pouquinho de trabalho agora, né? E ele está sendo esse exemplo. Ali com aquele cabelão e aquele orelhão cheio de coisa que dá vontade de sair correndo, mas é o que você olha no olho dele, você dá vontade de abraçar. A gente vai aprendendo a lidar com essas diferenças. Então, o ser um inimigo íntimo é nós termos uma relação na intimidade do lar, da família, de cobranças, de exigências. E aí, se eu partir hoje, como que fica a minha relação com quem eu amo? Quem nós amamos, quando parte, nós enxergamos as virtudes como estrelas iluminar nosso coração. As suas desvirtudes não fazem nem cócega, porque elas não existem. A raiva é a ausência do amor, é uma sombra, e a sombra, quando chega a luz, ilumina, vai embora. Então, os comportamentos desvirtuosos, eles não existem. Eles estão ali, esperando a luz chegar, para vibrar o amor. Então, nessa relação da sua pergunta, a questão é, o amigo interno, que é o amor, vai sempre vibrar amor, mas a relação com o outro, e o outro deve ser o que ele achar que deve ser. Se eu tiver a oportunidade, eu vou doar o melhor que eu posso, mas no limite das minhas forças, às vezes eu não consigo ter uma relação que me destrói o dia todo. Se me destrói é porque eu não estou conseguindo vibrar amor com as palavras que chegam. Aí eu devo conhecer os limites que eu tenho. Mas nós conhecemos quantas pessoas que dão a vida pelo amor. Né? Mas como hoje a palestra não é sobre relacionamento familiar, a gente vai marcar uma outra para a gente combinar os detalhes dessa relação, né? Porque aí entra uma série de outros contornos da relação familiar. Mas a gente pode ir lá no livro Boa Nova, pegar a história de Joana de Cusa, que tinha um marido que só queria fazer de festa, que um marido só queria política, que o marido que só queria ganhar dinheiro, e ela em casa, e ela não sabia o que fazer. E ela foi lá e falou, Jesus vai me falar para mim largar esse homem, né? E viver a minha vida. E ele falou, não, fica com ele. Cuida dele, como se ele fosse seu filho, né? Ame mais, né? Ame mais. Deus não quer a morte do pecador. Jesus disse para ela. E sim do pecado. E ela sai dali leve e vai cuidar. Mais tarde ele morre lá das suas situações e ela fica cuidando do seu filho. E todos conhecem a história de que ela vai para a fogueira com o filho, né? Esse amor íntimo, conectado com o amor de Jesus. Abjura! Ela não. Aí o soldado vira para ela e fala assim, é isso que o seu mestre te ensinou a morrer na fogueira? Ela falou assim, não só me ensinou a morrer por amor por ele, como me ensinou a te amar. Como que a gente pode amar um inimigo? Agora vamos falar do inimigo próximo. Quem é o inimigo próximo? Essas pessoas, como o soldado que estava ali colocando uma tocha de fogo. É como aquele lá que vem e faz uma maledicência contra nós. Aquelas pessoas que nós achamos que são inimigos nossos, mas são inimigos íntimos deles mesmos. E que infelizmente ainda não acordaram, estão sofrendo muito a dor. Se nós formos olhar pelo olhar de Jesus, não existe inimigo, existem irmãos. Irmãos. Se a gente observar o exemplo como Saulo de Tarso, que perseguiu os cristãos, mandou apedrejar Estevão, e depois encontra Jesus na estrada de Damasco.
Ali, ele que estava perseguindo a verdade, tem um encontro com a verdade. E ele fica se culpando? Fica. Aí, tá vendo? Não presta mesmo. Aí ele existe mesmo, Jesus existe mesmo. Vamos, Pernilongo veio assistir a palestra. Eu não presto mesmo. Eu vou dar um jeito na minha vida. Não. Nem culpa, nem desculpa. Senhor, o que queres que eu faça? Ele chega no deserto para passar 3 anos estudando o Evangelho, as anotações de Levi. E lá tem um casal que o recebe. Áquila e Prisca. E ele começa a perceber que à noite aquele casal vai estudar uns negócios ali reservados. E ele fica de olho e vê que é o Evangelho. E aí ele se aproxima e mostra que tem o Evangelho também. E aí eles começam a estudar. E ele vai com aquele casal, estudando o Evangelho de Jesus. Aí depois já de uns 2 para quase 3 anos, ele pergunta para eles: vocês viram falar do perseguidor de Jerusalém? E assim, eu tinha seu nome, falou Prisca, né? E ele ganha força para dizer: pois é, sou eu. O que Prisca e Áquila fizeram? Não fizeram nada, porque não era inimigo. Eles contaram que eles tiveram de sair de Jerusalém porque foram perseguidos, contaram todas as situações que em nome de Saulo aqueles soldados faziam, mas eles contaram algo significativo, que Pedro chamava-os e dizia: vamos orar por Saulo. Vamos orar para que ele não caia em mais tentações. Ele não tem noção do que estão fazendo em nome dele. E nós sentávamos e orávamos pelo perseguidor. Perseguidor, não inimigo, irmão. Orar por Saulo. Quando Estevão, perseguido, apedrejado por Saulo, está nos últimos momentos da vida do corpo, que a irmã dele, Gesiel, chega e fala: Estevão, meu irmão. Ele olha: Abigail, a irmã que ele ama tanto, Abigail. Olha para o Saulo, que é o perseguidor, e pergunta para ela: com quem vos deixo? Ela: com Saulo, meu noivo. Ele vira e diz: cuide dele. Saulo é muito bom. Defendeu Moisés até o fim. Quando ele conhecer Jesus, que amor é esse que vibra de dentro de alguém no auge do ataque e vê no inimigo o bem que existe no pretenso inimigo? É o amigo interno, é o amor que vibra em Gesiel, Estevão. Ele enxergou Saulo conforme ele já vivencia na sua intimidade. Nós vemos o mundo não como o mundo é, mas como nós enxergamos aqui dentro o mundo. Então, o amigo interno nos convida a amar todos que estão à nossa volta e amar a todos que estão até nos desmandos da vida na terra. Quando os cristãos estavam ali para serem colocados nas tochas humanas, para os leões,
eles se reuniam para orar e cantar. E em determinado momento, eles vinham contar como foi que eles chegaram ali, como foi que os perseguidores os maltrataram. Mas eles contavam de forma leve, sem realçar e sem dizer o nome da pessoa. Compartilhavam suas dores, muitos órfãos dos pais e das mães. E aí davam-se as mãos e oravam para os seus perseguidores não se comprometerem mais ainda. E orar para os seus perseguidores. É o amigo interno, o amor, que governa a nossa intimidade. É um amigo. Nós temos uma música do Roberto Carlos e do Erasmo, que diz assim: estou aqui, outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse hogar amigo. Luz do meu caminho, a direção. Estou aqui, por tantas angústias e conflitos, como tantos outros tão aflitos, sabem que você é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo, como quem precisa num deserto, por milagre a fonte, a salvação. Estou aqui. Vem iluminar meus pensamentos e aliviar meus sofrimentos. Só você, eu sei, é a solução. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte é a minha fé e a minha crença. Em toda parte encontro o seu olhar, sua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho, é a vida. Eu sei, só você é a solução. Nós vamos passar por Leonel lembrando do amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando um benfeitor diz do amor que convida: deixai vir a mim os pequeninos, pois eu tenho alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e débeis que necessitam de amparo e de proteção. Deixai vir a mim os ignorantes, que eu os iluminarei. Deixai vir a mim a multidão dos aflitos e dos infelizes, que eu lhes darei o remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. É o amor, é a caridade. Se eu tiver essa chama divina, nada haverei de temer. A cada instante direi: Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Se lhe apraz experimentar-me pelas dores e tribulações, bendito seja, pois é para meu bem, eu sei. Mas se lhe agrada dar-me ao coração as alegrias puras, bendito seja também. Mas faze que o amor divino não se amorteça em minha alma, que incessantemente suba a teus pés a minha prece de gratidão. Se eu tiver amor, eu terei tudo o que posso desejar na terra, pois eu terei a pérola sublime, que nem o malefício de quem me odeia e persegue poderão arrebatar. Se eu tiver amor, eu terei colocado todos os meus tesouros aonde nem a traça, nem a ferrugem corrói.
e dia a dia sentirei que o fardo da matéria se torna mais leve. E como um pássaro que voa pelos ares, subirei incessantemente, até que um dia a minha alma inebriada viverei a verdadeira vida no seio do Senhor. Mas você é tão bonito sua energia. Eu acho que nós queremos ouvir sua voz. Pegar o celular e tirar uma foto. Eu acho extraordinário esse poema. Porque quando o Chico psicografa no Parnaso de Além Túmulo, o seu primeiro livro psicografado, os poetas que tinham dificuldades na vida conseguem transpor estas dificuldades. Mas aqueles como Castro Alves, o poeta das liberdades, que já tinham uma consciência moral, esses criam asas e conseguem alcançar a imensidão do amor. E eu acho o Parnaso de Além Túmulo um livro lindo, porque o Parnaso de Além Túmulo, para além das informações, ele alcança as dimensões mais profundas da nossa consciência. No capítulo Sede Perfeitos, Kardec, na mensagem Os Bons Espíritas, inicia dizendo: o Espiritismo bem conhecido, mas sobretudo bem sentido, alcançará estas coisas que foram ditas. E conclui dizendo que cristianismo e espiritismo são a mesma coisa, bem conhecido e bem sentido. Eu acho que a poesia tem essa capacidade de transpor as barreiras da razão e alcançar o terreno fértil dos nossos corações. Castro Alves escreve: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. À luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor. Deus somente ao seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas vorazes. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz.
sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Céline com sua arte, ou o sábio de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando a evangelizar, catequizando ao selvagem infeliz. É a lição da caridade e da humildade, de extremosa bondade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evoluir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. O Mercelsa luz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, ao infinito marchai. Este poema de Castro Alves toca profundamente o meu coração, porque ele traduz a nossa caminhada na conquista daquele reino que Jesus nos prometeu. Vamos orar? Senhor Jesus, os nossos corações em festa querem agradecer-te pelo banquete espiritual ao qual fomos convidados na noite de hoje. Tu és, Senhor, a fonte eterna de água viva e pura, que descendo das alturas celestes, alcança as dores atrozes nas fendas agrestes de nosso coração. Agradecemos, Senhor, porque Tu nos permite ombrear com estes espíritos da primeira hora, irmãos nossos que há muito tempo nos convidam para estarmos convosco na vossa caminhada. E como que transportados para aqueles tempos sublimes da primavera do Evangelho, podemos ouvir a vossa voz canora, a ensinar-nos na barca de Pedro, no alto da montanha. Sentimos, Senhor, os perfumes, os favônios das rosas de Betsaida, das romãzeiras de Dalmanuta, das quintas frutescentes de Magdala. Somos aplacados, Senhor, pelos favônios amadeirados dos vinhedos e pela maresia do mar em Cafarnaum. Pedimos-te, Senhor, que o Teu amor possa envolver a nós com profundo carinho, volvendo ao nosso íntimo as mais profundas dimensões do nosso coração e auxilia-nos, Senhor, a sairmos da miserabilidade a qual nos comprazemos, para que, iluminados pelo Teu Evangelho, nos coloquemos a caminho em marcha do reino que Tu nos preparastes. Pedimos-te, Senhor, continua ao nosso lado e enviai sempre os vossos mensageiros, para que, intuídos por estes espíritos amigos, consigamos ser fiéis, Senhor, até o fim. Te pedimos, Senhor, alcança também o coração daquelas pessoas às quais trazemos dificuldades. Envolvei aqueles nossos irmãos que equivocadamente chamamos de obsessores. Ajudai, Senhor, aos nossos irmãos que ainda se encontram em estado de profundo sofrimento,
por escolherem o mal. Nós vos entregamos, Senhor, o nosso coração em serviço. E como aquela freirazinha do Carmelo de Lisieux, Santa Teresinha, nós queremos dizer-te, mesmo contra as vozes do mundo, pois sabemos, Senhor, que como ela nos disse, dirás-me o mundo: ah, cessa de cantar, não percas teu perfume, tua vida utilmente procuras entregar. E nós, confiantes em Deus e confiantes no Senhor, diremos: amar-te, Jesus, que perda fecunda, todos os nossos perfumes são teus para sempre. Ficai conosco, Jesus, hoje, amanhã, para todo sempre. Assim seja. Eu quero agradecer a Alexandre, Mari e Rosa, que estão à frente da Regional 21, por confiarem este banquete a esta Casa de Oração e Fraternidade. Este primeiro momento terminou e agora a gente passa para o outro banquete, o banquete da amizade, na nossa varanda. Olha só, tem banquete da amizade. É, as bem-aventuranças da amizade, do relacionamento. Muito